Por que perdoar? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que não perdoar? Boa. Eu acho que o perdão é uma escolha que só sofre quem não perdoa. Ninguém é beneficiado porque eu perdoei. Eu sou beneficiada porque perdoei. É uma pedra. Imagina que eu tenho uma pedra cheia de dor, cheia de mágoa, que você me magoou, mas eu resolvo carregar essa pedra. Não, eu não vou te perdoar, eu vou carregar essa pedra. Não te perdoo. Quem está carregando a pedra? Sou eu. Então, na verdade, quando eu não perdoo, eu sofro, eu me magoo. Quando eu decido te perdoar, o beneficiado sou eu. Era um peso? Sempre vai ser, para todo mundo. Quando você não perdoa, é o seu coração que está sangrando. É um veneno que toma quem sente. Tá. Sempre vai ser. Vamos lá. A gente precisa trabalhar mais essa pergunta. Até mesmo que é complexa. Eu Complexa. super entendo. É muito difícil perdoar. Sim. Todo mundo tem a maior dificuldade das pessoas E perdoar. a questão do perdoar ou do não perdoar também vai em relação ao julgamento dos outros. Porque as pessoas acham que uma vez que você tornou aquela dor pública, você tem que fazer aquilo até o seu calvário, até o último dos seus dias, né? E fazer dele o seu maior e principal inimigo por ter te causado uma dor. Sim. Bom, eu acho que assim, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que nenhuma situação que você passa, nenhuma folha cai do céu se você não merecer ou não precisar passar por aquela situação. A gente precisa aprender coisas. A gente aprende com a dor, a gente aprende com a graça, com a desgraça. A gente está aqui para aprender. Então, os dois aprendem, por mais que o Arthur tenha os erros dele, eu também tive os meus. No auge da minha dor, eu gritei para os 4 cantos ouvir. Então, eu também tive a minha parcela de responsabilidade, tanto que já pedi desculpas também, né? Por ter exposto. Pelo alastre todo. Sim. E não só isso, no meio de uma separação, entra muita mentira também. Por quê? Quando eu me separo, isso acontece em todo casamento. Todo mundo que se une ao seu lado, une para contar um monte de história. Tem várias histórias que são verdades, tem várias histórias que são mentiras. Eu soube de várias histórias mentirosas, acreditei em várias mentiras. Então, o negócio, ele se tornou muito maior do que ele era. E você é muito mais passível de acreditar numa história mentirosa. Acreditei em tudo que veio. Acreditei em tudo que veio. Então, eu pintei um monstro que nem era tudo isso. Lógico que ele tinha parcela de responsabilidade dele, mas metade do que eu passei a acreditar era mentira. Então, eu passei a duvidar do caráter, da dignidade e outras coisas que não estavam no bolo. Então, eu também tenho os meus pecados com ele, também tive que ser perdoada pelo alastre todo, né, de certa forma. Então, assim, vamos falar... Não me sinto superior, é isso que eu quero dizer. Perfeito. Não me sinto mais, nem... não. Você tem consequência dos danos causados a ele com toda aquela exposição. Exato, com toda essa exposição, com verdades e com mentiras, né? Não importa. De Mas, tudo. mas aquele momento, seu momento de dor ali, as pessoas te abraçaram demais. Sim, sim. Foi muito importante, foi tudo muito importante. Eu acho que hoje, principalmente, que Deus é muito presente na minha vida, agradeço muito a Deus por ter me escolhido para ser essa mulher. Sei que eu preciso ser uma mulher forte para isso e sei que Ele me escolheu por isso, porque eu sou uma mulher forte. Precisei ter muita força para passar pelo que eu passei, para escolher não me calar como escolhi e para colher as consequências que colho até hoje do não ter me calado. Eu acho que eu fui a primeira mulher a falar sobre relacionamento abusivo quando ninguém sabia o que era relacionamento abusivo. Lógico que existem milhões de relacionamentos abusivos. Existem aquele relacionamento abusivo psicológico, existe aquele que trai, como foi o meu, existe aquele que apanha, que bate, como graças a esse movimento, a essa abrir a boca, surgiram outras mulheres, como Pamela, Pétala, entre outras mulheres que foram falar sobre abuso. Então, me sinto honrada de ter sido escolhida por Deus para ter coragem, porque precisa ter muita coragem para falar sobre o seu relacionamento e se expor, principalmente sendo artista, né? E no seu caso, é um relacionamento que não há marcas, não há feridas expostas. Físicas. Né? Então, é difícil, difícil não de acreditar. Exatamente. Exato. Se você for ver, aparecesse com roxo, a gente entenderia, entendeu? Ou se tivesse uma câmera escondida na tua casa, você está entendendo? Exato. Foi muito interessante porque quando eu fui falar sobre relacionamento abusivo, as mulheres, elas não sabiam o que era, elas não sabiam que elas viviam relacionamentos abusivos e elas achavam que ele me batia.
porque eu falei que eu vivia um relacionamento abusivo. O Arthur nunca me levantou a voz, não é que ele nunca me bateu. E eu falei isso naquela entrevista, lembra? Falou. Nunca me levantou a voz. Ele é o homem mais educado e fino que eu conheço, muito mais que eu. Mas olha só. Mas eu acho que eu consegui colocar em caixinhas. Olha, existe um relacionamento abusivo que você apanha, existe um relacionamento abusivo psicológico, existe um relacionamento... Isso houve um esclarecimento. As pessoas não tinham essa distinção. Exato. Então, acho que foi importante. Mas teve consequências. E teve também, não só essa pedra do não perdoar, mas essa pedra do eu preciso carregar pro resto da vida. Por exemplo, quando eu resolvi perdoar, as pessoas não aceitaram que eu perdoei. Não, mas você levantou uma bandeira que você não pode abaixar. Eu continuo sem abaixar essa bandeira. Eu acho que mulher nenhuma no mundo merece viver relacionamento abusivo. Mulher nenhuma merece apanhar, mulher nenhuma merece ser traída, mulher nenhuma merece ser enganada, manipulada. Nós não merecemos, nós merecemos mais. Mas eu acredito na transformação do homem. Porque se eu parar de acreditar na transformação do homem, eu posso fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu trabalho com transformação e eu acredito em Deus. Acima de tudo, eu acredito muito em Deus. Você sabe mais do que ninguém como é a minha relação com Deus. E seria muita hipocrisia da minha parte falar eu não acredito que ele pode se transformar e falar eu acredito em Deus. Não, então eu não acredito em Deus. Quem acredita em Deus acredita em tudo, em qualquer tipo de transformação. Hoje eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Muitas pessoas me perguntam, e se ele fizer de novo? Você não tem medo? Hoje eu não tenho medo de nada, porque a minha vida, as minhas escolhas estão na mão de Deus. Deus sabe o que fazer, a hora que fazer. E se, lógico, se existir um determinado momento, não com ele, mas com qualquer pessoa, pode ser com ele, pode ser com outro, se eu me ver num relacionamento no qual eu não estou feliz, eu vou embora. Eu não estou presa a isso, eu não estou cega a isso. Tá. Você falou, inclusive, isso antes, sobre perda de seguidores, pessoas que não aceitavam o seu perdão. E que você falou assim, essas pessoas, eu acho que não comungam mais dos meus pensamentos. Se você acha realmente que tem que levar a sua raiva até o final dos seus dias e não aceita esse perdão, que é um livramento, perdão é um livramento, né? Totalmente. Você entende que essas pessoas não queiram mais conviver com você e também é bom para você. O que eu te falei foi o seguinte, quando eu estava machucada, eu sou uma pessoa super tranquila, mas quando eu estava machucada, eu me transformei em algo que não sou eu. Eu estava tão machucada, é simples, gente triste faz gente triste, gente feliz faz gente feliz, gente raivosa joga raiva. E a gente joga gente aquilo... raivosa? Total. A gente atrai aquilo que a gente aquilo que a gente tem dentro. Quando eu vou no seu Instagram e eu xingo você, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre mim. Se eu vou destilar o meu ódio sobre você, eu estou destilando o que eu tenho dentro de mim. Que pena que eu estou destilando isso para você, mas imagina o quanto dolorido está sendo para mim. Se está escapando para fora o meu ódio, imagina o que está escapando para dentro. Então, quando eu leio um comentário de uma pessoa me xingando, eu fico com pena, porque eu fico com dó do que essa pessoa tem dentro dela. Então, quando eu estava raivosa e eu destilei o meu ódio na internet, toda a minha raiva, toda a minha mágoa, com razão de uma mulher magoada e tudo mais, eu atraí esse público. Eu atraí pessoas raivosas. E aí eu me espantei quando eu decidi perdoar. Eu nem tinha voltado ainda com ele. Eu decidi perdoar o pai da minha filha, o que era o mínimo. Isso eu me lembro, foi logo depois. Logo depois. E não tinha nenhuma relação entre vocês? Ainda. Ele só frequentava a sua casa para visitar sua filha? Exatamente, era uma relação às vezes até você nem encontrava com ele? Exato, eu saía de casa para ele poder entrar. As pessoas não acharam isso legal? Não acharam, acharam que eu devia crucificá-lo pro resto da minha vida. E aí, quando eu resolvi perdoar e as pessoas começaram a escrever, você não devia fazer isso, e eu vi o ódio ali das pessoas, as pessoas me falavam, nossa, quanto ódio, você não fica com raiva dessas pessoas, você não bloqueia? Eu falei, não. Bom, primeiro eu tenho pena dessas pessoas e depois eu me sinto responsável por isso. Eu estou pagando pelo que eu mesma fiz. E aí as minhas amigas falaram, como assim? Eu atraí essas pessoas. Quando eu destilei o meu ódio, a minha mágoa, a minha dor, essas pessoas machucadas vieram. Agora que eu voltei a ser eu, porque eu não era eu era a minha pior versão, agora que eu sou eu, essas pessoas não gostam de mim, porque elas não conectam comigo. E elas vão embora. E eu não sofro porque elas vão embora. Você vai aproximar outro tipo de gente. Exato.
Eu quero aproximar quem parece comigo, Perfeito. Com quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa que busca Deus 24 horas. Tudo que eu faço, eu coloco Deus na minha vida. Você é meu amigo pessoal, você sabe disso. Eu trabalho e tudo que eu faço, eu trabalho, vivo para minha família e coloco Deus em tudo. É esse o tipo de gente que eu quero atrair. Não que eu não queira atrair pessoas que não acreditam em Deus ou que não são de Deus. Não, eu quero atrair pessoas do bem. Porque até há pouco tempo eu não acreditava... a mudar. Exato, a se transformar. Sim. Até pouco tempo, até 8 meses, eu não acreditava em Deus. Exato, eu queria falar muito sobre isso. Mas antes disso, ele se transformou antes de você. Ele se transformou antes de mim. Ele passou a acreditar em Deus antes de mim. A busca por algo... O sofrimento dele foi mais forte. Foi muita exposição. Foi muito forte. Foi muito danoso para ele. Foi muito danoso para ele. Eu sofri, óbvio, mas o impacto para ele foi violento. Primeiro porque ele não se via. Ele não tinha consciência do que, de fato, ele estava vivendo. Então, ele recebeu um espelho público. E pior, né, do que receber um espelho público, ele recebeu um julgamento gigantesco, doloroso, e no meio desse julgamento tinha milhões de inverdades também. Porque é isso. Aí, quando vem uma história, aparece gente contando história de tudo quanto é lado, apareceu muita coisa. Gente querendo fama. Exatamente. Muita mulher querendo fama. Nem todas as histórias eram verdadeiras. Várias coisas. Por exemplo, que ele entrou na justiça para pegar metade de tudo que eu tinha. Nunca foi verdade. A gente teve um problema gigantesco, porque aí pessoas internas, de dentro de trabalho, de dentro do nosso ambiente, começaram a manipular e usar. Dinheiro é uma coisa horrível, se você não souber usar. Quando entra dinheiro no meio, as pessoas se corrompem. Elas viram ali um momento onde eu estava frágil, aonde normalmente eu era totalmente afastada do meu próprio dinheiro, ele cuidava dessa parte para mim. E quando as pessoas me viram frágil e eu não sabia nada, começaram a inventar tanta coisa por dinheiro, manipular por dinheiro. A minha cabeça estava desse Acusá-lo, inclusive, de desvios. De tudo. Acusar ele de desvio, acusar ele de tudo que você puder imaginar. Que ele queria metade dos meus bens. Nunca quis. A gente nunca conseguiu nem separar no papel. Ele nunca pediu a separação no papel. Eu que pedi depois, mas ele não pediu, ele não queria nada. Vocês continuam casados, então, no papel? Continuamos. Não, que ótimo. É bom que economiza um outro casamento.